Então, por que fazer a análise de textura do seu solo? Por que que isso é importante? Quando você entende qual é a textura do seu solo, isso vai influenciar em vários outros fatores. Por exemplo, eu já falei anteriormente, se o seu solo tem uma alta quantidade de areia, então ele é um solo que, obviamente, não é muito arenoso, então ele vai ter uma alta aeração, mas ele não vai ter uma alta CTC, então ele não é um solo que consegue reter muitos nutrientes. Ele é um solo que, se você colocar uma adubação pesada nele logo de início, ele não vai conseguir reter esses nutrientes e ele vai perder nutrientes facilmente. Então você está gastando muito dinheiro com adubação, sendo que na verdade o seu solo nem consegue reter aquela adubação. Então você está pegando dinheiro e jogando diretamente no lixo. A segunda coisa é, então, CTC, isso impacta diretamente na sua CTC. A argila, não, a argila já tem uma alta capacidade de retenção de nutrientes, então ela tem uma maior CTC. A CTC do solo é o seguinte, é como se fosse uma panela. Todo mundo explica desse jeito. É como se fosse uma panela, mas é muito fácil, é muito bom essa explicação porque dá para entender muito bem. Como se fosse uma panela. O solo arenoso, a panela é bem pequenininha. O solo argiloso, a panela já é gigante. Gigante não, mas maior do que o do arenoso. Então, se você pega um monte de nutriente no solo arenoso e joga dentro, o que vai acontecer? A panela vai, sair, né? Vai sair nutriente por tudo que é canto. A panela não consegue reter esses nutrientes. Quando você tem o solo argiloso, a panela é maior, então você consegue fazer uma adubação, colocar mais nutrientes naquele solo, certo? Porque a panela do solo é maior, não vai esvaziar nutriente muito rápido. Mas, no solo arenoso, a CTC não é grande, o que eu faço? Então, se eu não posso botar adubação de uma vez, aí é quando entram as parcelas de adubação. Então, isso é muito comum, né? Nitrogênio, a gente parcela as adubações, fósforo, potássio, você pode parcelar suas adubações dependendo se o seu solo é muito arenoso ou não. Beleza, então isso é importante para a CTC do solo, para você entender como fazer a sua adubação. O segundo fator é sobre a movimentação de água no seu solo. Então, se você tem um solo muito arenoso, ele não consegue reter água, como eu falei antes também. Se você tem um solo mais argiloso, ele tem uma maior capacidade de retenção de água. Então, por exemplo, mas isso também depende, e é importante fazer a análise física na profundidade do solo também, né? Naquela parte inicial e em profundidade também, porque às vezes o seu solo ele não tem uma grande quantidade de argila na superfície, mas em profundidade ele tem uma grande quantidade de argila. E o que isso significa? Que a água vai conseguir entrar, mas aí vai ter uma barreira lá embaixo de argila, que não vai deixar a sua água entrar. E isso é importante também para as raízes do seu solo. Às vezes o seu solo é tão argiloso que aquela camada ali de impedimento não vai deixar a raiz crescer, não vai deixar a raiz se desenvolver. Então, isso é muito importante para a movimentação da água no seu solo. Às vezes o seu solo ele fica facilmente encharcado, então isso pode ser uma camada de impedimento, uma camada de argila embaixo do seu solo e você não sabe que tem ali uma camada de argila, mas o seu solo é mais argiloso embaixo. E por isso o seu solo não aguenta muita quantidade de água. A terceira coisa é sobre a aeração do solo. Um solo perfeito, como seria um solo perfeito? Temos assim, imagina um círculo, né? Divide o círculo no meio. 50% de material
do solo e 50% de porosidade. Porosidade é vazio, é onde não tem o solo mesmo, né? Vazio. E 25% dessa porosidade deveria estar com água e 25% da porosidade deveria estar com ar, certo? O resto material, podia ser material mesmo solo ou matéria orgânica. Ok. Então, a aeração do solo, ela é muito importante, fundamental. 25% de aeração seria o ideal, né, para o crescimento das suas plantas. E isso, se você tem um solo muito argiloso, você pode não ter essa aeração, certo? E se você tem um solo muito arenoso, você tem muita porosidade, você tem muito ar no solo. E essa porosidade, ela não consegue reter muita água. Justamente por isso que o solo arenoso não consegue reter muita água. Certo. Então, entendeu a terceira coisa, por que é importante você ter uma análise de textura. Entender a movimentação da água no seu solo, se você consegue colocar muita água ou não, se você tem uma camada de impedimento, se você tem muita CTC, se você precisa, por causa dessa CTC, começar a parcelar a sua adubação, ou se você está jogando dinheiro fora, não parcelando a adubação. E sobre a aeração do solo, se o solo precisa de aeração. E isso é fundamental para você entender a parte de fazer a movimentação do seu solo com os implementos agrícolas. Será que seu solo está precisando de mais ar? Será que ele é muito argiloso e está precisando de uma aeração? Então, isso é importante também. A quarta coisa seria as camadas de impedimento, que eu já falei antes. Camadas de impedimento para o crescimento das plantas. Então, lá embaixo, pode ter muita argila, pode ter uma camada de impedimento para o crescimento das plantas. Pouca aeração, muito denso, não tem raiz que passe. Então, por isso que é importante você saber também a textura do seu solo em profundidade.